Olá, turminha do quinto ano. Hoje, terça-feira, nossa aula de ciências. Eu espero que vocês estejam bem, né? Mais uma aula. Lembrando a vocês que na próxima semana, viu, gente? A gente já vai iniciar nossas revisões, então fiquem ligados, tá? Pra gente tirar notas boas. Essas provas, elas são muito importantes, tá? Porque elas são as provas finais. E eu sei que vocês vão se sair muito bem, tá? Hoje a gente vai estudar, né, sobre os ímãs, né, e as propriedades magnéticas. Mas antes a gente vai fazer a correção, né, de algumas atividades que ficou para vocês realizarem na terça-feira passada. Então, lá na página 192 do módulo 4, nós tínhamos, né, na primeira questão dizia o seguinte: leia as frases abaixo sobre os cuidados que devemos ter com a energia elétrica. E vocês tinham que escrever V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, a tia Débora vai ler, né, e vai dizer se é verdadeira ou não. Ao manusear equipamentos elétricos, devemos usar calçados e pisar em chão seco. Verdadeiro, então a gente toma um choque, né? F, para retirar plugs das tomadas, devemos puxá-las pelo fio. Erradíssimo, né? F. Podemos deixar os aparelhos ligados à tomada para limpá-los? Falso, né? O risco de um choque elétrico é muito grande. Devemos desligar a chave geral ao trocar uma lâmpada ou ao realizar um pequeno reparo em uma tomada. Verdadeiro. Então fica V, F, F, V. As falsas, né, a gente pode colocar assim: para retirar plugs da tomadas, não devemos puxá-los pelos fios. Não podemos deixar os aparelhos ligados à tomada para limpá-los. É só colocar a palavra não. 12. Observe as ilustrações a seguir. Assinale a situação que apresenta o uso correto das tomadas. A gente vai marcar com o X a primeira situação, porque na segunda a gente está usando um T para ligar todos esses aparelhos aí e a descarga elétrica que pode haver é muito grande. B. Cite os riscos relacionados ao uso incorreto das tomadas apresentado em uma das situações acima. Então, a gente pode dizer que ao usar vários aparelhos elétricos na mesma tomada pode ocasionar uma sobrecarga da energia, curtos-circuitos ou incêndio. Além dessa questão, né, dessa página, foi também a página 197, onde vocês teriam que realizar uma pesquisa sobre o selo Procel, que é esse selo que geralmente, quando compramos um aparelho eletrônico, ele vem. Então, o que é o Procel? Procel é a sigla utilizada para se referir ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Foi criada em 1985 pelo governo federal para combater o desperdício de energia elétrica. A B, vocês teriam que escrever a importância desse selo, e a C eu disse para vocês que não precisava fazer. Na 12, a gente vai ligar cada situação, cada imagem à descrição adequada. Então, na primeira, a gente pode ligar essa menina que está abrindo a geladeira para evite deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo. O segundo, que é esse menino abrindo a janela, abra as cortinas para aproveitar a luz natural na iluminação dos ambientes. E a última, que é a menina que vai assistir televisão, está fechando. Desligue os aparelhos eletrônicos quando ninguém estiver usando. Na 3, nós tínhamos aí, ó, desde 2015, as contas de energia elétrica no Brasil apresentam uma sinalização extra, as chamadas bandeiras tarifárias, né? E nós temos as bandeiras verde, amarela e vermelho. A verde não tem acréscimo de energia, a amarela já tem 0,015 para cada quilowatt-hora consumido, e a vermelha aumenta mais ainda, né? Então, na A,
Suponha que uma família consome em média 500 kW por hora. Qual será o valor excedente pago em reais para esse mesmo consumo em um mês sinalizado com bandeira amarela? Seria um acréscimo de 7,50, porque eu falei para vocês que era só multiplicar 500 vezes o valor 0,015. E um mês sinalizado com vermelha, com a bandeira vermelha, seria como? Seria, se fosse para o nível 1, seria um acréscimo de R$20, e se fosse para o nível 2, um acréscimo de R$30. B, o que o consumidor pode fazer para que não haja alteração no valor da conta de luz em caso de mudança de bandeira tarifária? Deve reduzir o consumo de energia elétrica, né? Com várias ações que a gente já conhece, como desligar os aparelhos domésticos, quer dizer, eletrônicos, né? Aproveitar mais a luz do dia. E C, a gente tinha que descobrir, né, qual era outro tipo de usina que é acionado em casos de redução na geração de energia elétrica, que é a termoelétrica. Hoje, na página 200, a gente vai estudar sobre o magnetismo. E os meninos que gostam de super-herói, eles já podem até falar, né, do Magneto, né, lá do vilão como é o nome? A tia Débora esqueceu agora, do X-Men, né? É o Magneto, que ele tem o poder de atrair metal. Então, o magnetismo é justamente isso, né? É atrair o metal. Então, na página 200, que é a abertura do capítulo, diz o seguinte: os ímãs, eles são objetos comuns em nosso dia a dia. Eu acho que vocês até já pegaram em um ímã. Suas propriedades são tão interessantes que até os superpoderes de personagens da ficção científica estão relacionados às propriedades dos ímãs. O Magneto é um desses personagens. Ele é capaz de movimentar objetos metálicos sem tocá-lo, ou seja, ele é capaz de atrair. Nesse caso aqui, o Magneto é como se ele fosse um ímã que atrai o metal. Página 202, né, onde a gente vai iniciar a nossa leitura. Ímãs e propriedades magnéticas. Marta e seus pais foram a um parque de diversão. Uma das brincadeiras era uma pescaria diferente. Em vez de peixes, havia objetos de plástico e de ferro com formato de peixe. A varinha de pesca tinha um ímã amarrado na extremidade da linha. Marta conseguiu pescar apenas alguns dos objetos com formato de peixe. Ela notou que alguns deles eram atraídos pelo ímã, preso na linha de pesca, enquanto outros, por mais que tentasse pescá-lo, não era atraído pelo ímã. Isso porque o ímã ele atrai o que é feito de metal. E no caso aqui, ela pegava os peixes feitos de ferro, que é um tipo de metal. Não ia conseguir, o ímã não se atrai por plástico, por vidro, tá? Por papel. A pescaria do parque de diversões se baseia na propriedade dos ímãs de atrair alguns metais como o ferro. Essa propriedade está relacionada ao magnetismo. Os objetos que Marta conseguiu pescar são feitos de ferro, material que é atraído por ímãs. Já os objetos que ela não conseguiu pescar são de plástico, material que não possui o magnetismo. A propriedade dos ímãs de atrair alguns metais é conhecida por diversos povos há mais de 2000 anos. Os gregos, por exemplo, eles perceberam que um mineral encontrado na região era capaz de atrair alguns corpos metálicos, que aí no caso dessa rocha é chamada de magnetita. Os primeiros registros deste mineral ocorreram em uma região chamada Magnésia, onde fica a atual Turquia. Magnésia, magnetismo. Por isso esse mineral ficou conhecido como magnetita e deu origem ao termo magnetismo. Naquela época não se tinha muito conhecimento sobre as propriedades da magnetia de atrair corpos metálicos. Somente anos depois, por volta de 1600, essas propriedades elas foram estudadas detalhadamente
publicadas em um livro pelo físico e médico inglês William Gilbert. A magnetita é considerada um ímã natural, pois adquire naturalmente as propriedades magnéticas durante sua formação. No entanto, a maioria dos ímãs que utilizamos atualmente são chamados de ímãs artificiais, pois são fabricadas pelo ser humano. Será que na casa de vocês tem algum exemplo de ímã? A gente põe muito em geladeira, né? Na fabricação de um ímã artificial, materiais como ferro e aço passam por um processo de imantação, por meio da qual adquirem as propriedades magnéticas. Os polos magnéticos de um ímã. E na página 204 a gente tem um exemplo, né, dos polos magnéticos, onde a gente tem o polo norte, que é o vermelho, e o polo sul, representados aí. Então, assim, quando aproximamos dois ímãs, eles podem se atrair ou se repelir, eles se expulsar, assim, né? Por quê? Porque os polos, eles se atraem por polos diferentes. O polo norte, ele vai se atrair pelo polo sul e vice-versa. Ele nunca vai se atrair o polo norte pelo polo norte e o polo sul pelo polo sul, tá? Outra importante característica relacionada aos polos magnéticos é se quebrarmos um ímã em dois pedaços, obteremos dois ou mais novos ímãs. Mesmo se eu quebrar ele vai ter as mesmas funções que se ele tivesse quando ele não foi quebrado. Ou seja, cada pedaço que eu quebrei vai ter um polo norte e um polo sul. Então, na 205, o que é que vocês vão fazer? Pedro deixou cair o ímã que tinha nas mãos. Ao bater no chão, o ímã se quebrou em duas partes. Então, você vai assinalar aí qual é o que vai se formar. Lembrando que mesmo quebrado, eles vão, né, ter um polo norte e um polo sul. 2. Otávio chamou os colegas para apresentar um truque de mágica e disse a eles que moveriam um carrinho de madeira e uma colher de metal sobre a mesa sem tocá-los. O que é que ele fez? Na ilustração é possível ver que Otávio está com uma das mãos embaixo da mesa. O que você acha que ele tem nessa mão para fazer com que a colher se mova? B. Otávio conseguiu mover a colher, mas não conseguiu fazer o mesmo com o carrinho. Por que será? E você vai explicar. O campo magnético. Em uma aula sobre ímãs, a professora de Mariana apoiou uma folha de papel sobre 2 livros. Ela também desfiou e cortou uma lã de aço em pequenos pedaços, espalhando sobre toda a folha. Em seguida, a professora pediu aos alunos que colocassem um ímã em forma de barra embaixo da folha de papel, bem no centro. E aí, o que foi que aconteceu? O ímã, ele atraiu, não foi os pedaços de lã, de aço, porque nada mais é do que metal. Ao observar o resultado da atividade que a professora de Mariana realizou, possivelmente você pode perceber que os pedaços de lã de aço formaram um desenho quando o ímã foi aproximando do centro da folha de papel. Esse desenho mostra a região de atuação do ímã ao seu redor, chamado campo magnético. Entre os séculos XV e XVII, a época das grandes navegações, alguns países da Europa desenvolveram e aperfeiçoaram técnicas de navegação que possibilitaram viagens cada vez mais longas, possibilitando até a descoberta de um novo continente. As longas viagens marítimas exigem vários conhecimentos da tripulação, como de técnicas de orientação geográfica, utilizados na época das grandes navegações. Era a bússola, um instrumento, eu acho que vocês já estudaram isso em história. A bússola, ela é composta por uma agulha magnética que se mantém alinhada aproximadamente na direção norte-sul geográfica da Terra. A Terra, ela possui um campo magnético, como se existisse um grande ímã em seu interior.
Esse campo magnético influencia a posição da agulha imantada na bússola, mantendo-se alinhada aproximadamente na mesma direção, ou seja, no norte, né? Então, o que é que você vai fazer na 209? Diego aproximou um ímã em forma de barra de uma bússola. Desenhe na imagem B como ficará o ponteiro dessa bússola. Ele está no norte, aí quando eu aproximei, ele virou e foi para que lado? 2. Encontre e circule no diagrama, seguir as palavras que completam corretamente as sentenças. Então, você vai descobrir e depois completar as frases. Página 210. Estamos terminando. Ao iniciar a aula de Ciências da Natureza, a professora de Carlos disse que a turma iria construir um dispositivo bem interessante para a aula. Ela entregou aos alunos um pedaço de fio de condutor de 1,5 metros de comprimento, um prego, fita adesiva, uma pilha e clipes de metal. Então, aí eles fizeram esse procedimento. O dispositivo que Carlos e seus colegas montaram chama-se eletroímã. Esse dispositivo se comporta como um ímã quando uma corrente elétrica percorre seu fio condutor. A corrente elétrica surge quando o fio condutor do eletroímã é conectado a um gerador elétrico, que no caso aqui vai ser a pilha. Um dos efeitos dessa corrente é o surgimento de um campo magnético ao redor do fio, né? Então, assim, esse dispositivo, ele vai o quê? Ele vai atrair os clipes de metal. Ao desconectar o fio elétrico do gerador, a corrente elétrica cessa, ou seja, não tem mais magnetismo e o eletroímã perde suas propriedades magnéticas. Assim, diferentemente de um ímã, as propriedades magnéticas de um eletroímã não são permanentes. É como se fosse um ímã provisório. O eletroímã possui diversas aplicações, podendo ser usados em campainhas, alguns eletrodomésticos e fechaduras elétricas, por exemplo. O funcionamento de um eletroímã nos mostra que existe uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Essa relação foi observada em 1820 pelo cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted. Ørsted percebeu que a agulha de uma bússola mudava de posição quando estava próxima de um fio condutor percorrido por corrente elétrica. Com isso, ele concluiu que esse fio apresentava campo magnético. O eletromagnetismo é a área da física que estuda essa relação. Na página 212 a 213 tem uma experiência. Eu não fiz essa experiência para mostrar para vocês porque eu não tinha esses 4 ímãs, tá, gente? Mas se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, não é obrigatório. E na 214 nós temos uma atividade para se fazer. Júlia montou um eletroímã com um fio condutor enrolado em um prego com um circuito fechado. Ela colocou uma bolinha de ferro próximo à ponta do prego A e depois a cabeça do ponto B. Você vai assinalar as alternativas que apresentam informações corretas sobre a atividade realizada por Júlia. É só um item certo, tá? E 2, você vai relacionar, certo, a cada uma dessas denominações aí, tá bom, gente? Bem, essa é a nossa aula de ciências. Eu desejo para vocês, assim, muita paz no coração e boa terça-feira e tchau, tchau.